Boa tarde, meu povo querido. Que satisfação a minha poder estar aqui mais uma vez, me irmanando com cada um de vocês na presença de Deus, o que me enche de muita satisfação e gratidão. Sábado lindo, pacificado, cheio de boas energias, onde meu pensamento esteve totalmente voltado para as coisas benéficas, onde meu coração esteve totalmente preenchido pelo amor, aonde também eu senti um Deus bem vivo me habitando. Como é gostoso, como é prazeroso se encontrar dentro desse estágio da vida, aonde a nossa sintonia com Deus se torna cada vez mais sólida, aonde o nosso viver é regido pela frequência divina. Que coisa maravilhosa! Gostaria de externar para vocês aqui agora, nesse momento, toda a minha gratidão por ter a presença de cada um de vocês aqui, me fazendo companhia. Muita gratidão mesmo pela tua companhia, pela tua amizade. Rogo que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. De verdade. Boa tarde, minha amiga Lúcia Nogueira. Como é que tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Que coisa boa ter a tua companhia aqui. Que honra para mim ter a tua amizade. Muito obrigado pela tua generosidade. Gratidão mesmo. Que Deus te abençoe abundantemente a você e família. Vilma, tudo bem, minha amiga? Seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua amizade, que Deus te abençoe muito a você e também a toda a sua família. Fernanda Edilaine, minha filha querida, te amo muito, que Deus te abençoe muito a você e a toda a sua família. Recentemente me fizeram uma pergunta bem interessante e eu exponho para vocês aqui agora, até para que a gente possa iniciar um feedback aqui bem gostoso. Uma jovem perguntou para mim, eu acho que ela estava passando por um momento meio dissaboroso na vida, e perguntava se tinha como conviver com pessoas falsas. Eu acolhi aquela pergunta com muita atenção e falei para ela que sim, dá para conviver pacificamente com pessoas falsas. O ideal é que elas não existissem. Seria perfeito, né? Seria maravilhoso. Mas infelizmente existem, não são apenas uma ou duas, são inúmeras pessoas que nos circundam, que trazem consigo esse desvio de caráter. Porque nada mais é do que isso, um caráter desvirtuado. A nossa grande sorte é que essas pessoas, mesmo que elas se empenhem em usar máscaras, mesmo que elas procurem dar o seu melhor para se disfarçar, em uma hora ou outra a máscara cai e elas se revelam. Porque a verdade sempre vem à tona. Isso é uma coisa certa de se ter muito bem entendida. Ninguém omite a verdade por muito tempo. A verdade é como aquele corpo indesejado dentro do nosso organismo. Surge aquela primeira inflamação, mas em um momento qualquer o próprio corpo expurga, coloca para fora aquela impureza que dentro dele está. Do mesmo jeito é a verdade. Não se consegue omitir a verdade por muito tempo. Ela aparece. E vai-se por terra todos aqueles disfarces, todas aquelas máscaras que as pessoas falsas usavam para poder estar próximo de ti, praticando a pior de todas as maldades, que é a falsa bondade. É quando o falso se disfarça de bondade para que próximo a ti possa estar. Mas dá para conviver com essas pessoas de uma forma pacífica.
Não precisa você confrontar-se com elas. Não precisa você se degladiar para com cada uma delas. Até porque, se formos extinguir do nosso meio as pessoas falsas, certamente viveremos uma solidão muito grandiosa. E para convivermos com essas pessoas, basta que a gente seja prudente. Basta que a gente fique um pouco mais recluso com a gente mesmo, resguarnecido. Basta que a gente guarde todas aquelas informações que, por se tratar de informações ao nosso respeito, são muito íntimas nossas. E a gente tem que ter muito critério com quem a gente compartilha as nossas intimidades. A nossa felicidade é uma coisa íntima nossa. Os nossos projetos de vida é uma coisa íntima nossa. Os nossos anseios, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas necessidades e tudo aquilo que nos causa sofrimento, dor, angústia, isso também são coisas muito íntimas nossas. E a gente tem que saber muito bem a quem a gente delega confiança o suficiente para nos abrirmos por completo, nos desnudarmos. Há de se ter uma real noção de que com quem está se desabafando, para que a gente possa, de uma forma preventiva, se cuidar, se zelar, se autoproteger. À medida em que as pessoas falsas, as pessoas invejosas, à medida em que elas pouco sabem da gente, muito menos elas também poderão nos atacar. Não se pode atacar aquilo que não vê, aquilo que não sabe. Então, dá sim para conviver com essas pessoas, mas com uma prudência a mais. Conviver não significa dizer também que é morar na mesma casa, que é estar ali constantemente próximo, colado. Não, conviver é você encontrar no dia a dia, no seu local de trabalho, de vez em quando esbarrar. Isso também é convivência. E dá para a gente conviver com essas pessoas de forma pacífica. E que para elas você, pelo amor de Deus, jamais deseje, pense ou pratique algo maldoso. Não somente para elas, para qualquer tipo de ser humano. Nunca permita que de você saia para o seu próximo ou para o seu semelhante um pensamento maldoso, um desejo maldoso ou uma prática maldosa. Pelo amor de Deus, não permita que isso aconteça, porque se isso ocorrer, será triste de se ver. Porque tudo aquilo que sai da gente volta para a gente. Eu já falei aqui anteriormente, em outras oportunidades, vou falar aqui novamente, que são justamente para essas pessoas de caráter desvirtuado, as pessoas falsas, as pessoas maldosas, dentre outras, são para essas pessoas que a gente tem que energizar com amor, que a gente tem que dedicar amor. São essas pessoas que necessitam de uma dosagem muito forte de amor, que é um sentimento que hoje elas não têm dentro de si. Por isso, elas agem dessa forma. Por isso que elas têm essa modalidade comportamental não tão desejada. Porque quando a gente tem um coração emergido de amor, tudo que é de mal é repelido de nós. Aonde está o amor, não está o mal. Aonde está o mal, não está o amor. São água e óleo, eles não se misturam.
E como dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, aonde está um, certamente não estará o outro. E eu espero que dentro de você o que esteja é amor em abundância. Porque se assim estiver, maldade alguma tu terás contigo. Que papo legal, né? Um sábado à tarde, um sábado gostoso, um sábado pacífico, um sábado com a alma sossegada, um bem-estar bem aflorado, uma saúde mental muito bem manutencionada, um acreditar muito fortalecido, energizado pela fé que se acresce cada instante mais diante dessa presença sentida de um Deus bem vivo habitando dentro da gente. Eu digo muito, se eu passar esses meus restos de dia, de joelhos ao chão, orando e agradecendo a Deus, eu ainda não terei tempo suficiente de agradecê-lo por tanta coisa boa que Ele tem feito por mim, por tantas bênçãos que Ele me dá, principalmente em forma de aprendizagem, que hoje é aquilo que eu tenho muito respeito. É por cada momento difícil que eu atravesso. Eu aprendi a ver encanto em meio aos momentos dificultosos. Eles trazem tanto ensinamento, tanta aprendizagem. E são esses ensinamentos e são essas aprendizagens que me dão as ferramentas necessárias para que eu me melhore um pouquinho mais, me aperfeiçoe um pouquinho mais, para que eu evolua. E hoje toda a minha, satisfação é pelo fato de ter evoluído um tiquinho mais, um pouquinho mais que seja. Se Deus me chamasse ao seu encontro agora, eu iria hoje, agora, nesse instante, o homem mais feliz do mundo, porque eu apresentaria a ele a minha essência um pouquinho mais melhorada. Nesse mesmo e exato momento, tem tanta gente, mas é tanta gente que está com a sua essência pior do que aquilo que veio. Mas bem piorada diante daquilo que veio. E nós que temos essa consciência de que evoluímos um degrauzinho que seja, nós somos muito abençoados, porque nem todos conseguem. E todos os meus esforços hoje é para isso. É para me melhorar a partir de cada amanhecer. Vivendo esse propósito aqui que eu vivencio em todas as manhãs e em todas as tardes. De aqui, com os braços descruzados, fazendo a minha parte, me colocando a serviço de Deus, sendo um multiplicador do bem, do amor e de Deus. E é muito prazeroso se estar dentro dessa condição, de uma ação planejada, orquestrada, de forma muito bem consciente, viver esse propósito. Em um determinado tempo atrás, um sábio, em um momento muito inspirado, falara que para que o mal predomine, basta que os bons cruzem os braços. E esse peso eu não levo na minha consciência. Eu não estou na minha zona de conforto, eu não estou com os meus braços cruzados. Eu estou aqui, vivendo esse propósito. Todas as manhãs e todas as tardes, me colocando na condição de ser um servo de Deus. Não sou pastor nem tampouco padre, sou tão somente um cristão temente a Deus.
que hoje vive regido pelos seus ensinamentos. Ensinamentos esses que, na grande verdade, são o grande manual da vida. Se conseguíssemos pôr em prática um pouquinho do que ali está escrito, de certo que viveríamos o paraíso aqui na terra. Eu vejo tanta gente falando, a vida não tem manual, a gente tem que aprender tudo na marra. Deus não seria desumano a esse ponto de nos colocar aqui nesse plano de vida e deixarmos-nos ao léu. Ele não faria isso. Logo ele, o grande arquiteto do universo, tudo que ele fez com uma precisão cirúrgica tão grande. Ele iria cometer um desatino desse? Logo ele, Deus, ele mais do que ninguém sabe que não daria certo, que não daria, os resultados que ele almejaria alcançar. Então, para isso, ele deixou o maior de todos os manuais, o mais eficiente de todos os manuais, que são os seus mandamentos. E se tivermos o viver regido pelo que ele nos ensina, viveremos o paraíso na terra. Não mentir, não roubar, não desejar o que é do outro. Olha que coisa linda. Pena que a grande maioria das pessoas pratica justamente o contrário do que ali está escrito. Deseja o que é do outro, pratica o egoísmo, abraça a promiscuidade, mente, é injusto, é infiel. E as pessoas se apaixonaram por essa vivência equivocada de um entendimento que eles denominam ser liberdade, quando o que vivem a bem da verdade não é liberdade, mas sim a mais pura libertinagem, que é uma coisa horrenda, é um pântano pegajoso. Resultado de tudo isso, esse mundo que a gente visualiza hoje à nossa frente, catastrófico, trágico, cheio de dor, cheio de angústia, cheio de sofrimento. É entristecedor falar isso, né? A única coisa que causa um certo consolo é o fato de sabermos que tem um antídoto para tudo isso. Um antídoto mega eficaz para desacelerar toda essa onda maléfica que assola a humanidade e, por consequente, o mundo. Deus. E a cada um de nós é atribuída a responsabilidade de o multiplicar cada vez mais para que ele possa se fortalecer. A Deus coube a responsabilidade de multiplicar o pão e o vinho. Ali coube a ele, mas aqui nesse plano de vida, multiplicar o bem, multiplicar o amor, multiplicar a presença de um Deus vivo, essa responsabilidade cabe a cada um de nós, sem exceções. A gente se coloca hoje em uma situação entristecedora de ver a tragédia acontecendo à nossa frente, o caos predominando à nossa frente, por consequência justamente disso, da grande maioria das pessoas estarem muito mais predispostas a multiplicar o mal, fortalecendo, dando a ele a condição de se sobrepor sobre o bem. Mas nós que estamos aqui vivendo esse propósito, não demora muito para que estarmos às multidões, não demora muito para que de repente estarmos aos milhões, e aos milhões seremos multiplicadores do bem, do amor e da presença de um Deus vivo.
Eu faço a minha parte aqui, tu fazes a tua aí, juntos a gente se fortalece e o bem prevalece. Não existe outra forma, não existe outro meio, não existe outro caminho para o bem se sobrepor ao mal, senão por meio de mim e de ti. Por isso que é muito importante a gente, ter essa consciência de como se comportar perante ao outro. À medida em que as pessoas se tornam muito tempestivas, à medida em que as pessoas se tornam muito agressivas, como está hoje, o que se multiplica é o mal, porque tudo aquilo que maldoso é, se quer confrontar, se quer revidar, se quer vingar-se. E à medida em que você pratica uma dessas medonhas e assombrosas ações, como a vingança, por exemplo, é o mal que você está multiplicando. É o mal que você está fortalecendo cada vez mais. É o mal que você está fazendo se engrandecer cada vez mais. Quando na realidade a gente simplesmente deveria colocar em prática a maior de todas as declarações de amor, justamente para com essas pessoas que pensam, desejam ou até mesmo praticam ações maldosas contra a gente. Simplesmente dizer-lhes: Deus te abençoe. Apenas isso. Seria muito mais prazeroso ser visto se cada um de nós fosse aquele elo da corrente aonde o mal se encerra. O mal bateu à minha porta, mas em mim ele se encerra. Em mim ele se extingue. E no momento em que eu me comporto dessa forma, aquele ser humano desvirtuado fica sem chão nos pés, fica sem entender o que está acontecendo. Porque tudo que ele espera é justamente o revide, a vingança, o confronto. E quando você não proporciona isso, ele fica sem entender nada. Ele fica desnorteado. Mas quem sabe, né? A gente intensificando as nossas ações aqui, multiplicando toda essa energia divina que a gente sente, a gente não consegue, de repente, inspirar a outra pessoa que está do outro lado dessa tela, desse telefone, e essa pessoa inspirada possa inspirar a outras, e os outros a outras. É assim que se dá início ao processo bola de neve do bem. Certo é de que na vida nada é por acaso, de que na vida nada acontece se não tiver um propósito. E eu digo para vocês certamente que nesse momento tem milhões de lives acontecendo nesse mesmo momento, nesse mesmo instante, mas vocês, por livre e espontânea vontade, estão aqui ouvindo-me, e como eu sou grato por isso. Agradeço de forma grandiosa a cada um de vocês pela presença de vocês aqui e também pela amizade de vocês. Mas esse momento estava predestinado a acontecer. Aqui deveria estar presente cada um de nós e também a presença do Deus vivo, porque não duvidem, Ele está aqui agora nesse momento. O próprio Deus falou: aonde estiver uma ou mais pessoas reunidas com o coração embebecido de amor, eu me farei presente. E Ele está bem presente aqui agora. Sinta o agir dele na tua vida, assim como eu sinto na minha. Nada prende a nenhum de vocês aqui agora, nesse momento. Não tem correntes, não tem algemas, não tem nada. Vocês podem muito bem sair daqui e ir para uma outra live, mas vocês estão aqui por livre e espontânea vontade.
absorvendo essa energia que vem do divino, alimentando-se com ela de forma positiva, se reenergizando de bem, de amor e de Deus. Eu fico contando os minutos pela manhã e também pela tarde para que eu possa dar início à live aqui, porque para mim virou um dos meus melhores hábitos estar aqui com vocês, dando o meu melhor para que da minha boca saia palavras que edifiquem, palavras que curem, palavras que construam. Justamente a palavra, que é algo extremamente perigoso de fazermos. A palavra tem dupla face, ela pode construir, mas também pode destruir. Ela certamente cura, mas ela pode abrir muito mais ainda uma ferida. E hoje eu tenho muita atenção diante daquilo que eu pronuncio, que sai da minha boca, porque ao o fazer eu estou semeando, e eu simplesmente não quero mais para mim colheitas negativas. Cheguei numa fase da minha vida onde eu não abro mais mão da paz que sinto, do amor que me sobrecarrega e dessa presença bem viva de um Deus maravilhoso que hoje é o meu melhor companheiro. E qualquer um pode estar assim, nessa mesma condição que eu estou. Basta sintonizar-se com Deus, basta ter a vida regida pelos ensinamentos dele e viver a liberdade de verdade. Porque quando você vive uma vida regida pelos ensinamentos de Deus, o que acontece com a gente é sentir a liberdade verdadeiramente dita. Não tem coisa mais maravilhosa de ser sentido de forma nenhuma. Que coisa maravilhosa ter estado aqui com vocês nesses momentos. Quem perdeu as lives anteriores está disponível no nosso canal no YouTube. Basta ir lá que você poderá o fazer. Um pouquinho de tudo com Tadeu Paulino. O link está aqui na minha página de início. Convido você também a vir ao meu canal no YouTube e dar-me a honra de ter a tua amizade também lá. Amanhã às 9h30 estaremos de volta para passarmos aqui um pouquinho da manhã de domingo, irmanados também na presença de Deus. Muito obrigado à presença de cada um de vocês, muito obrigado pela amizade de cada um de vocês. Que Deus os abençoe grandiosamente a cada um de vocês e também as suas respectivas famílias. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus.